Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. E que tudo que for dito aqui seja para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, e do seu Filho e do Espírito Santo. Amém? Sempre aconselho a quem for novo aí, né, a assistir, a ir no canal, porque lá tá cheio de vídeos que nos edificam, edifica a nossa alma, nos traz um novo modo de vida no entendimento, porque o entendimento é da letra de modo espiritual, amém? Então é algo que vem do Senhor, não humanamente, né? Não de pessoas, não do ego, não do eu, mas a compreensão da palavra do Senhor de modo espiritual se faz necessário para que possamos ser edificados de fato, para que possamos ser fortalecidos e unidos na igreja de Cristo, que, se você for leitor, né, da palavra, sabe bem que nós somos templo, morada, corpo, né, de Cristo. Nossa responsabilidade ela é pessoal, a responsabilidade é do indivíduo. Então, é um andar com Cristo, é o estar com Cristo, o estar de fato, né, entendendo a voz do Espírito Santo e ser edificados, amém? Então eu tô aqui fora, que tá mais fresquinho, perto das plantas. Lá dentro tá muito abafado, então não leve a mal a barulheira, tá? Porque o barulho aqui é constante. Então vamos entender aqui em relação à verdade, né? Porque a verdade do Senhor é o que realmente importa. E a verdade é a palavra de Deus, né? Tudo passa, mas a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Então devemos nos apegar sempre ao que é eterno, né? Então vou dar início lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do versos 8, que diz: Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso eu escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Essas palavras aqui do apóstolo, ela tem um peso muito forte quando se entende o chamado dele, o ministério dele, a responsabilidade dele. O apóstolo Paulo, ele se abstenhou, ele se desprendeu de tudo aquilo que era voltado para o eu, no sentido dos conceitos, de todo conhecimento. Ele era um homem com uma bagagem de conhecimento, por isso ele foi chamado. O propósito do Senhor de abrir os olhos do apóstolo para que ele o visse após ser elevado aos céus, o Cristo em espírito, foi uma particularidade que o Senhor teve ali com o apóstolo. E por conta disso é que gerações têm sido edificadas, porque estão dando ouvido à voz do Espírito. Não é a voz do apóstolo Paulo, é a voz do Espírito que tornou possível a administração, a compreensão, para que ele alinhasse todo aquele conhecimento que ele tinha do livro dos profetas, né? Do patriarca Moisés também, e entendendo agora um novo tempo, a grandeza desse novo tempo em Cristo, que precisa ser compreendido, precisa ser absorvido, né? Então, toda a nossa responsabilidade de ser cristão está no desenvolvimento de conhecimento do Evangelho. Foi dado ao ministério do apóstolo Paulo, e ele faz uso aqui dessa autoridade, a autoridade dada pelo Senhor, o dono da igreja. Tem a mesma autoridade que depois que vier o juízo, os cristãos e o próprio apóstolo e todos aqueles que descansaram no Senhor terão de julgar.
A palavra do Senhor fala, vocês hão de julgar os anjos. Como que não consegue resolver as questões aqui entre nós, né? Então, a responsabilidade de quem de fato é cristão é muito grande. E o apóstolo aqui, ele está aconselhando uma igreja que, de início, e é normal isso, as pessoas têm dificuldade de absorver, de entender o que é viver em espírito, o que é ser uma pessoa guiada pelo espírito. E aí não se desprende de coisas danosas, que prejudica a si próprio. E ele aconselha, ele faz esse conselho, porque ele não quer, estando presente, fazer uso da autoridade. Porque ele não está ali, como ele coloca aqui, né? Ele está ali para edificá-los e não para destruí-los. O foco de expor a verdade, de expor a palavra do Senhor, é para edificação de almas, de pessoas, para que as pessoas tenham esse novo modo de vida, sejam transformadas de fato. Porque a avaliação é feita por Deus, não é por nós, seres humanos, né? A avaliação que eu digo, assim, para a salvação. Enquanto estamos aqui, temos que ser aperfeiçoados, como ele coloca aqui, temos que ser transformados no conceito de vida cristã, que é muito sério, é seríssimo, para entender então o peso da verdade. Que a verdade ela tem um peso, mas não é um peso ruim, né? É o peso de se abster, é o peso de tirar tudo aquilo que não nos edifica a partir do momento que temos a consciência do que é ser cristão, do que é viver uma vida em Cristo. Não é um peso para quem está abrindo mão, mas tudo isso traz perseguição, traz dificuldade de compreensão, porque quem não está no mesmo propósito não vai entender. E a gente não pode até julgar as pessoas pelas atitudes, porque cada ação tem o seu grau, né? E a evidência das suas dificuldades. Estou procurando me resumir aqui, porque eu tenho mais coisa para ler do que falar, né? Graças a Deus. Aqui em João 14, eu vou ler a partir do versos 15, tá? Até o versos 31, que diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Por que o mundo não pode recebê-lo, né? Tá aqui, bem claro, é o dono da igreja que está falando. O mundo são todos os conceitos de impiedade, que dificulta a pessoa de ser liberta, tá? O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, o mundo não o vê do modo como os cristãos o vê. Porque eu vejo, falando de mim particularmente, através da palavra, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu tenho a fé. Eu vejo as ações inumeráveis do Pai, do Filho, através da palavra. E através, é claro, né, da vida, do dia a dia, dos feitos do Senhor. A gente vai testificando e o Espírito Santo, o Conselheiro, vai nos dando a entender, tornando possível a gente entender os feitos diários do Senhor, amém? Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, entre parênteses, não Iscariotes: Senhor, mas
por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos nos daqui. É importante entender quais são as orientações do dono da igreja. O Senhor ele coloca muito aqui a palavra, os mandamentos, né? Obediência, né? Obedecer aos mandamentos e amor. Porque se não amarmos o Criador do modo correto, que é conhecendo a vontade dele, conhecendo a palavra dele, se aprofundando no conhecimento dele para amá-lo, não iremos obedecer coisa alguma. Então, tá interligado aí a questão do amor e a obediência. Então, quando você tem apreço por algo, você tem interesse, né? Então, precisamos ter apreço, precisamos ter desejo, precisamos estar com o coração voltado a conhecer Deus, a conhecer a sua palavra, a conhecer a sua vontade, né? O que o Senhor nos orienta, o que o Senhor espera de nós, né? Então, entenda que o Conselheiro, o Espírito Santo, esse aqui prometido, porque ele precisava ir, porque é ele precisava ir para que, de modo sobrenatural, não visto a olho nu, mas testificado pela presença, porque o Senhor, ele nos dá os dons, o Senhor nos dá formas de perceber a sua presença, a sua ação, né, todo o tempo. E isso é de modo sobrenatural, é de modo assim extraordinário. Que é o que o apóstolo está colocando ali, ele já está vivendo essa promessa, né? Quando ele tem um encontro com Yeshua, a partir dali a vida dele não tinha como continuar, né? Sendo a mesma. A partir dali nasceu um novo homem. Novo homem no sentido de deixar os conceitos que ele tinha para trás, porque não faria diferença, ou melhor dizendo, não seria necessário, não teria alinhamento tudo que ele era com o novo homem ali que ele transformara, né? Por Yeshua. E é isso que ele quer passar para nós, é isso que ele estava passando ali para a igreja, né? Aos coríntios. Essa autoridade que ele recebeu do Senhor é para ser propagado, sim, né? E a intenção é que sejamos aperfeiçoados, não destruídos. O que a palavra do Senhor diz? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo, ele entendia que não bastava só falar. As pessoas tinham que absorver e aceitar
que o Espírito Santo a ministrasse nelas. Ministrando nelas, tornaria possível a compreensão, a libertação, o aperfeiçoamento, a vida digna em Cristo, de fato. As pessoas passariam a entender tudo. É assim, ó, a partir do momento que se tem o Espírito Santo. Então, não se trata do apóstolo, da perspicácia que ele tinha, do conhecimento, de tudo que ele, era ali, que ele tinha em bagagem. Tratava-se das pessoas entenderem a necessidade de estar em Cristo, a necessidade de compreender que tudo é apontado para ele. E aí ele, nos chama, nos liberta através do conhecimento, por isso que eu li, e conhecereis. Nada pode outra verdade senão a própria verdade, porque conhecendo a verdade, nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos vivendo num tempo muito difícil, onde de todas as coisas danosas, tem uma que eu quero colocar aqui, que é essa fala que eu já ouvi diversas vezes, a necessidade de atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está muito na sua linguagem, dificultosa a interpretação, a compreensão, porque são palavras difíceis. Eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque o que eu tenho visto estão tirando palavras da Bíblia e estão atualizando a Bíblia e sem a permissão do dono da igreja. Mas tem palavras proféticas que diz que correrão de um lado para o outro em busca do conhecimento e não terão. Então, se entende, agora isso é algo que eu recebo do Espírito Santo, você pode receber ou não, somos livres, Mas estão tirando a verdade, a pureza, a grandeza, porque se tirar um tio, uma vírgula, já vai fazer diferença na interpretação, As pessoas já têm dificuldade de entender a palavra de modo espiritual, porque não são espirituais. Então, tirando ou mudando, atualizando, vai dificultar. Então, você vai ter que correr, você não, assim, eu falo, as pessoas que não foram libertas vão ter que correr para lá e para cá em busca de maiores conhecimentos, como está escrito lá em Daniel. Maiores que sejam conhecimentos profundos. Mas entenda, volto a dizer, o apóstolo Paulo, na sua geração, ele foi um homem preparado por Deus. O Senhor já tinha propósito na vida do apóstolo. Então, ele usou de autoridade, muitas vezes, na primeira carta aos Coríntios, se você for observador, você vai ver que ele usa muitas palavras mais duras, por conta da necessidade. O pessoal estava tendo dificuldade de absorver, até que fossem preparados para receber o Espírito Santo, e a partir daí sim, entenderiam e não seriam iludidos e enganados. Essa autoridade, ele coloca com zelo, com amor, porque a intenção era edificar e é edificar. As pessoas correm o risco de serem destruídas pela falta do conhecimento. Eu estou colocando só palavras bíblicas, gente. O meu povo perece por falta do conhecimento. E o conhecimento é o conhecimento nato, é o conhecimento verdadeiro, que o Espírito Santo testifica que é verdade. Amém? Eu estou colocando muito assunto, mas é da parte do Senhor. Eu espero que os ouvidos que forem ouvir absorvam, Eu não espero de fato que as pessoas entendam se não tiverem espírito. Só se tiverem espírito mesmo, amém? Então aqui o dono da igreja, ele coloca todas essas questões, a importância do amor para que possamos obedecer. E obedecendo aos mandamentos do Senhor, seremos aperfeiçoados a obedecer todas as palavras dele, porque os 10 mandamentos é como se estivesse englobando aqui o ministério completo, do apóstolo Paulo, porque vai se tratar da nossa responsabilidade, de como a gente anda aqui no mundo, como somos
A gata aqui fazendo suas gracinhas, né, Miriam? Fazermos a obra do Senhor de forma digna, honrosa, né? E não precipitados no falar, e sem sabedoria no espírito. Tem que ter sabedoria no espírito. E se aprofundar no amor para obedecer e sair das idolatrias inúmeras que são colocadas, cercando a humanidade de todos os lados, para levar para as vaidades, para as tolices, para a ganância, para tudo aquilo que está englobado aí nos 7 pecados capitais. Já tem vídeo que eu coloquei a respeito disso. E as pessoas são muito envolvidas e nem percebem. E é muito grave, né? Porque sempre o objetivo das coisas contrárias a Deus é trazer uma mentira maquiada de coisas boas para que seja aceito, né? Como algo que não é danoso e acaba sendo. Então, o cristão, ele tem que se aprofundar. Ele tem que ir mais fundo. Como o mar, né? Ali você, na superfície, você vê a grandeza do mar. Você vê o horizonte, né? Mas ao mergulhar, você vê o que esse mar tem temos a desfrutar, né? Tem toda uma beleza aí debaixo do mar, que quem é mergulhador sabe bem disso. Estou colocando aqui de uma forma figurativa. Então, quanto mais nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós vamos tendo a percepção, vamos entendendo a mensagem, a força de cada palavra, para nos aperfeiçoar, para nos edificar. E tudo isso é necessário, porque caso contrário, serão pessoas fáceis de serem iludidas e enganadas. Porque o que impera de fato é um engano terrível, né? Um engano que está escrito aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, versos 10 ao 12 diz: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eu vou explicar rapidamente isso aqui, que 2 Tessalonicenses, porque é algo que eu já tenho dito várias vezes, mas alinhando nesse entendimento do poder da verdade e do peso, né, de quem carrega essa verdade, que não é um peso ruim, é algo muito significativo. Mas entenda que o ser humano, ele chega num ponto de engano total que ele passa a rejeitar. Então isso é muito sério. Sabe, aquele tipo de pessoa que ouve, ou lê, mas recusa se encaixar na verdade? Então é perigoso, porque chega um momento que o Senhor os entrega ao engano, né? Quem é entregue ao engano estará longe da percepção da verdade, né? E o Senhor entrega também a carnalidade. Acabam que inflamando a carne, que é o templo, morada do Espírito, com seus conceitos diversos, seja relacionais, seja de vários tipos de relações, né? Que as pessoas possam entender como boas, mas que são danosas para o seu espiritual, né? Para a sua vida espiritual. Só dificultam. E o valor da nossa alma não se compara. Não é algo que se pode, né? Tanto que tem uma mensagem que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, Deus não quer que nós sejamos pessoas tolas. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas que rejeitam o que Ele só tem coisas boas para nos oferecer. O Senhor quer que a gente seja liberto, que a gente viva a nossa essência para que nós fomos formados. Fomos formados para ter o caráter de Deus, que é o conhecimento de que Ele está em tudo, que Ele age em tudo, que Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é eterno,
Ele vê todas as coisas, ele age no mundo, ele conhece todas as nações como o resto de gota que sobra de um balde, gotas de água. Então, é um perigo tirar o Senhor da soberania. É um perigo, porque nós somos seres humanos, sim, corpo, alma e espírito, mas do que vale, né, uma vida inteira no engano. Precisamos fugir do engano, né? E aqui, deixa eu dar uma lida aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Acho que tá em Timóteo. Timóteo 4. Ó, o que diz aqui Tiago 4? Até o versos 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e, voltando-se para os mitos, vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Percebem a responsabilidade do cristão? Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Só que toda essa exortação aqui não é para fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito, não. É com honraria. Honraria. Entenda aí, eu vou me ver agora à mente. Não sei porquê, né? Mas eu vou falar. Imagine aí não me lembro exatamente o nome que se é dado, mas alguém ali encarregado de levar uma mensagem na época dos reinados, né? O rei chamava alguém de sua confiança, de sua estima, porque se sabe que não havia tecnologia, né? No tempo dos, pelo menos não aqui no tempo dos reis, porque nada é novo, né? Temos que considerar isso, como está lá escrito em Eclesiastes. Nada é novo. Mas essa pessoa encarregada, sai daí, Mila, senão tu vai derrubar o celular. Sai. Encosta um pouquinho assim. Isso, quietinho. Encarregado a levar a mensagem do rei, né? Então essa pessoa leva a mensagem do rei, faz exatamente como o rei lhe ordena, né? E essa pessoa sabe da sua responsabilidade, né? Até porque sabe também se não cumprir, né? Espera só um minutinho, gente. Vou tirar a Milly daqui, senão ela não sai. Pronto, retornando. Deixa eu mostrar ela aqui, deixa eu ver se dá pra virar a câmera. Olha, o povo vai te conhecer, ó. Tá vendo? Se aprontando. Quer sair, não. Mas, enfim. Esse encarregado do rei, né? Faz a ordem, né? Cumpre com a ordem, né? Não que o Senhor vai nos destruir se nós não fizermos algo de acordo com assim Ele quer. Não, não é isso que eu tô querendo passar aqui. Mas existe recompensas, né, no Senhor para que possamos
fazer as coisas, fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo, de forma muito honrosa, cujo o nosso Senhor e Salvador seja honrado. Não pode ser de qualquer jeito, porque se for de qualquer jeito, é bom que não faça, né? Porque é perigoso. Pessoas perderam a vida, deram a vida, melhor dizer, não perderam, deram a vida em prol do Evangelho, que é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo, como tantos outros, porque eles entenderam, absorveram a grandeza, né? Então não sejamos imprudentes de viver um ministério de qualquer jeito, sem dor na consciência, se caso não tiverem preparados. É preciso estar preparado. A palavra aqui, ela já aconselha, né? Tem que ser de forma digna. Como eu li aqui, ó. Aqui, ó, no verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, ó. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A própria palavra é muito clara. Há vários segmentos que tem que se adequar ao homem, e não o homem à palavra do Senhor. É esse o ponto aqui que eu quero chegar. Porque quando eu disse que lá as pessoas correria de um lado para o outro, como diz Daniel, em busca de maiores conhecimentos, é porque vai ter a necessidade, já está tendo a necessidade. Primeiro, porque os ministradores não estão seguindo a doutrina cristã, bíblica, não estão temendo, né, no falar, e isso é grave. Estão atualizando, ao invés das novas gerações buscarem a fundo, a compreender. Essa palavra aqui está difícil, né? A palavrinha que não, a gente nem coloca, não ouve hoje. Procura o sentido, é para isso que tem aí os dicionários, né? Procura buscar mais a fundo o conhecimento histórico, da linguagem. E isso só nos torna ainda mais pessoas capacitadas, que está buscando mais e mais o Senhor, porque o foco é esse. Não podemos ser aquela geração que se contenta com pouco, que não tem zelo, que aceita tudo que ouve, que entende como certo tudo que vê. Não, a vida cristã não é construída nesses conceitos. O apóstolo é o grande exemplo da abnegação, né, de tanta coisa que ele deixou para trás, que não convia. Então, em muita coisa da nossa vida, até que a gente é ministrado no Espírito, recebe o Espírito, entende a palavra de modo espiritual, a gente vai entender que muita coisa não convém, não faz sentido, né? E é o Espírito Santo que nos aconselha isso. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Porque eu vou ver se dá tempo aqui. Vou ler João, mensagem muito lida, muito falada. João 3, 16 ao 18, vai dizer, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ó, por não crer no nome. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Tem tradução aí atualizada que já tirou o nome. Mas se não crermos no nome, estamos correndo perigo. Claro que o Criador, ele dá como... Ele não tem o inocente como culpado. E as pessoas, né, precisam conhecer qual é o nome.
Qual é o nome? Né? As divindades têm nome. As divindades pagãs, todas elas têm nome. Aí no mundo do ocultismo, há um respeito, né? Às entidades. Quem é o nosso Salvador? As pessoas chamam Jesus, porque houve uma transliteração para a língua do português. É Yeshua, mas seja o Cristo, Yeshua, o Messias, ele tem nome. Então precisamos crer no nosso Senhor. Então tirar a palavra nome para atualizar já é um perigo. E aí, né, vão entender que aqueles que pregam a verdade é que estão sendo hereges, é que são errados, né? Veja como que o perigo é grande e como o inimigo é astuto. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque o foco é que pessoas sejam aperfeiçoadas, pessoas sejam ministradas, pessoas se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, suas falhas e busquem imediatamente por uma vida cristã de fato, uma vida edificada com a presença do Espírito Santo. O que vale não é os alinhamentos, o que vale é o arrependimento e a contínua, né, vida de fé, de fato, de foco, de um adorador em espírito e em verdade que teme perder, né, o foco. Porque eu não coloco, vocês não vão ver em vídeo nenhum eu colocando, você toma cuidado, senão você vai perder a salvação. Eu não acredito nas coisas dessa maneira. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito no que a palavra do Senhor diz. Então o que acontece são graus. As pessoas estão nos mundos de inúmeras religiões buscando, né? São graus de aperfeiçoamento. Essa palavra que está aqui é a palavra que fica, aperfeiçoamento, a preocupação do apóstolo Paulo. Estamos nos aperfeiçoando, mas para chegar naquele ponto de grau, agora eu sou salvo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando eu estou livre de tudo aquilo que me prendiam, os conceitos errados, então eu estou passando a viver uma nova vida. Uma vida de renúncias, uma vida de direção, uma vida de confiança de que o autor e consumador da minha salvação está na minha vida. Então, é assim que devemos chegar a esse ponto. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, porque é a preocupação do Espírito Santo. Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos moldar de acordo com como Deus quer que sejamos. Amém? Eu coloquei muito assunto, eu reconheço. Porque o discernimento são de várias palavras, tá? Mas está tudo interligado. Questão como se entende aí, o peso da verdade, que não é um peso, né? É uma bênção para quem está sendo aperfeiçoado dia após dia, ao ponto de chegar a ser liberto de tudo aquilo que é apresentado aí como apostasia, como engano, como inúmeras coisas que quer nos colocar no caminho de cegueira e perdição. Estejamos firmes e atentos, focados naquilo que realmente é eterno, a nossa salvação, amém? Então fiquem todos na paz, né? Quem querendo o Senhor terá mais vídeos, amém? Então Deus nos continue mantendo na vontade dele, agindo sempre para que possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento da palavra dele, sendo pessoas capazes de discernir tudo que ouvimos, amém? Mas tendo cada dia um aperfeiçoamento e um amor grandioso pela palavra de Deus, que é a grande ferramenta para que possamos ter uma vida de fé, amém? Uma vida de sentido. Então fiquem todos na paz, gente. Até a próxima.